O Pacto, The Covenant, o filme já está disponível na Prime Video, tem direção de Guy Ritchie, mesmo responsável por Infiltrado, aquele com Jason Statham, Magnatas do Crime, Aladdin, Rei Arthur, A Lenda da Espada, entre outros. É um diretor conhecido. Bem, o filme é estrelado pelo Jake Gyllenhaal, Alexander Ludwig, Dar Salim, entre outros. O filme conta a história do sargento John Kelly, que acaba tendo um intérprete, Ahmed, do próprio Afeganistão, para ajudar nas missões. O filme basicamente se passa nessa época, nesses 20 anos em que os Estados Unidos ocupou o Afeganistão. Busca contar uma história particular, não creio que seja uma história bem específica de uma certa ocorrência, mas busca explorar um pouco dessa relação em que os Estados Unidos teve com o povo do Afeganistão. Os sargentos estão atrás dos explosivos, de armas para evitar o fortalecimento do Talibã. E para isso, para a comunicação, precisa de pessoas, precisa de intérpretes. E o filme, inclusive, chega a citar que os Estados Unidos, durante esses 20 anos, eles recrutaram 98 mil tradutores e um desses objetivos, um dos benefícios seria poder ter um passe livre para a ida para a América, para os Estados Unidos. Mas vamos falar sobre o filme. Então, Jake Gyllenhaal interpreta o sargento John Kelly. Ele está numa missão em busca de armas, em busca de explosivos, e ele acaba adquirindo, após perder um intérprete em uma dessas missões, ele acaba recrutando Ahmed, um homem diferente para o seu grupo. A Mad, ele tem um pouco mais de expertise, além de falar muito bem a língua americana, né? Além de falar muito bem inglês, ele fala outras línguas e ele conhece o povo e ele tem um certo objetivo a mais do que apenas fazer essa missão ganhando dinheiro. Ele quer muito tirar o visto para ele e para a sua família. E uma das missões acaba dando errado e ele busca escapar com vida em um terreno completamente hostil. É só ele e o John Kelly, interpretado pelo Jake Gyllenhaal. Foi um pouco longo essa sinopse, mas basicamente é esse o filme. Eu gosto do diretor Guy Ritchie. Tem alguns filmes que ele não entrega uma grande obra, mas tem pontos positivos. Outros ele já acaba superando e agradando um pouco mais. E The Covenant, o Pacto, acaba atingindo aquele ponto médio que, para mim, é um filme que vai dividir um pouco a opinião. Alguns vão gostar bastante, outros vão gostar ali um pouco menos, pois é um filme dividido em dois. Na primeira parte, nós vemos essa integração do Ahmed junto com essa nova equipe. Ele é um cara diferenciado, isso incomoda o personagem do Jake Gyllenhaal, o sargento. Ele acaba ultrapassando um pouco as ordens do sargento. Não apenas só uma tradução, é de fato um intérprete, interpretar ali o próprio gestos, o corpo, a fala, saber se a pessoa está mentindo ou falando a verdade. Ele até mesmo entende como ele era de uma família que fabricava heroína, então isso já também facilitava um pouco pelo conhecimento do terreno. Tudo para ele parece mais fácil, mas tem um impasse. Afinal de contas, o sargento ele o vê como um simples tradutor e não um intérprete. Mas essa imagem do Ahmed não fica completamente gratuita. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta, ele não concorda com o Talibã, e isso é muito importante, pois em muitas das em muitos dos filmes, em muitos dos pensamentos, os afegãos eles são vistos como pessoas ruins, mas na verdade há um certo grupo extremista chamado Talibã, em que inclusive os próprios afegãos não concordam. E aí que nós encaixamos, aí que se encaixa o personagem Ahmed. Ele quer sair do país, ele quer esse visto, ele quer escapar de lá junto com a sua esposa e junto com o bebê que os dois têm.
Então, é um personagem que tem uma certa profundidade, é um personagem que, por mais que pareça um pouco imponente no seu trabalho, passa um pouco dos limites, ele quer fazer um excelente trabalho, ele quer ajudar, não quer, é, devido a essa salvação para ele e para sua família estar em um lugar longe dessas forças extremistas. Mas há esse atrito entre ele e o personagem do Jake Gyllenhaal, mas conforme eles acabam sendo salvos pelas mãos do Ahmed em algumas das circunstâncias, seja pela questão de conseguir uma informação, ou seja pela questão de saber de que há uma armadilha à frente, em que eles acabaram entrando numa armadilha, ou até mesmo de que eles vão ser atacados, e óbvio, o ápice, quando a vida do John Kelly está em risco e ele se sacrifica em muito para poder salvar, para carregar em um sol ardente, em um dia escaldante, em uma noite congelante. Aí mostra um personagem que se dedica em muito para conseguir aquilo que ele quer e até mesmo salvar uma pessoa que não o via com os bons olhos. Essa primeira parte é muito interessante, é muito bem conduzida, há uma certa cautela na construção dessa relação dos dois, um conflito muito mais estabelecido entre eles, há um certo jogo de ego entre os dois, e eu acho que isso o roteiro ele consegue construir, consegue se estabelecer, e é bacana. A primeira parte eu acho incrível, é sensacional, mas após esses eventos, após esse salvamento, o filme ele acaba embarcando em uma outra narrativa, ele acaba embarcando em um outro filme, e aí que começa a aparecer os problemas, começa a ficar um pouco mais clichê, começa até mesmo a forçar alguns momentos, que é justamente quando o John Kelly, personagem do Jake Gyllenhaal, ele é salvo e ele está com os transtornos, ele entra em uma espécie de crise, pois enquanto ele está salvo com a sua família, com a sua mulher, aquele homem que ele o salvou e que os Estados Unidos deveria ter salvo, deveria ter o ajudado, está lá tentando sobreviver ele com a sua família. A cena em que o Jake Gyllenhaal fica ligando para a central de atendimento, pedindo ajuda, querendo que tudo seja feito para ajudar aquele que o ajudou, foi ruim, foi ruim. O personagem tendo pesadelos à noite, a, ele bebendo, xingando todo mundo, tomando os remédios, é muito forçado. Não precisa fazer isso para trazer para trazer uma grande indignação. Eu vejo muitos filmes, inclusive lá do Oriente Médio, eu acho que é mais filmes iranianos que eles conseguem fazer, deixar o público muito incomodado com um pouco, apenas com o roteiro, sem grande uso de uma música eloquente, sem grande uso de cortes rápidos, apenas com texto e apenas com personagens. E eu acho que isso seria suficiente, ter menos nessas cenas, nessa transição, para que o filme ficasse mais convincente. Mas o diretor, ele gosta de exagerar às vezes. O diretor usou bastante recurso nessa cena específica que passa de um filme para o outro, para uma parte para outra, dando muito a entender aquela imagem, sabe, de Deus americano, entende? Numa eloquência desnecessária, e me incomodou. Mas, continuando, o personagem fica incomodado, pois ele foi salvo e simplesmente largaram a mão do seu salvador, enquanto está em risco de morte num terreno hostil, que inclusive, por caso alguém não saiba, os afegãos que ajudavam os americanos eram mal vistos pelo Talibã, e inclusive eram dedurados pelos próprios afegãos. Então, a pessoa que ajudava os americanos, os moradores, os afegãos,
eles estavam em um fogo cruzado. Pois de um lado tem os extremistas talibã e do outro lado tem os americanos. Se eles se unirem ao Talibã, os americanos estão ali para caçar eles. Agora, se eles se unirem aos americanos, o Talibã está ali para caçar eles. Então, devido ao Ahmed ajudar os americanos, ele tem ali o Talibã à sua cola, então ele está em risco de vida. E, é, e essa é uma outra parte interessante, mas que eu não vejo como uma boa conclusão. O objetivo de todo o filme, pelo que eu vejo, é mostrar a forma como o próprio Estados Unidos ignorou aqueles que o ajudaram. Nesses 20 anos de ocupação no Afeganistão, o filme mostra que quase 100 mil, 98 mil afegãos trabalharam como tradutor. E que, inclusive, após a saída dos Estados Unidos em 2018, se eu não estiver enganado, 300 intérpretes foram mortos. Então é esse o ponto que o diretor busca tratar, explorar essa relação entre um dos intérpretes com um dos americanos. E o filme, a partir desse momento, é o objetivo de todo esse filme, de todo esse pacto, né? Buscar salvar esse tradutor, esse intérprete que arriscou a sua vida para ajudar a comunicação dos Estados Unidos com os afegãos para poder encontrar esses explosivos e essas armas. Como os Estados Unidos largou a mão dele devido a burocracias inúteis, idiotas, devido a um bebê de 3 meses que precisa ver antecedentes desse bebê por não conseguir, entre outras diversas burocracias, não entregaram esse passaporte. E assim o Jake Gyllenhaal arrisca sua vida para poder salvar o seu salvador. E né, partindo novamente, voltando né, pro Afegão para poder concluir isso. É bem rápido essa finalização de história, dessa comunicação. Em alguns pontos acabam até sendo mesmo desnecessários certos diálogos, certas cenas. Tem o próprio conflito do personagem em querer fazer isso, mas ele precisa se endividar, ele recebe um apoio muito forte da sua esposa, não há de certa forma um certo conflito entre os dois, a esposa é interpretada pela Emily Beckham, não há um certo conflito entre os dois, já que o personagem ele foi salvo e está tá de volta para casa, a esposa já teve toda aquela angústia de ter seu esposo desaparecido por 3 semanas e ter que vê-lo retornando para o Afeganistão para salvar uma outra pessoa. O filme não gera nenhum atrito, o filme não gera nenhum. O filme ele não busca conduzir nenhuma certa dificuldade, apenas vai, afinal de contas você foi salvo por ele, então vai salvar a família dele, por mais que eu tenha que te perder. Então basicamente deixa flutuando essa ideia e assim parte para mais uma outra missão, tiroteio, explosão, que é de certa forma bem filmado, eu gosto, tem um pouco de suspense nesse salvamento, mas é bem curto, é bem rápido. Mas é um segundo filme são 2 filmes dentro desse The Covenant que eu vejo. O primeiro é muito melhor do que essa segunda parte, mas o objetivo de tudo isso é poder contar uma das histórias envolvendo envolvendo os erros, né, as burocracias americanas em não conseguir ajudar aqueles que o ajudaram. E é isso que o Guy Ritchie conta nessa história. Eu particularmente é, gostei, eu acho que dá para dar um 7, eu geralmente não dou nota, dá para dar um 7, 8, não. Talvez a primeira parte daria para dar um 8 e a segunda dar um 5, sabe? Um 5, 4, mas enfim, o filme já está disponível na Prime Video, vão lá, assistam e não se esqueçam de deixar aqui os seus comentários, a sua opinião sobre esse longa-metragem, com direção de Guy Ritchie, Jake Gyllenhaal. Alexander Ludwig ele aparece bem pouco, o personagem dele deve ter umas 3 cenas bem pequenas, bem específicas, e entre outros atores também tem umas cenas bem menores, bem específicas. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui.
Até a próxima.